Abramos a nossa Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, fica depois do Evangelho de Lucas. Antes de? Não, ele fica antes de Lucas. Amém? Depois de Lucas. Fica antes de Lucas e depois de Lucas também. Depende da forma que você fala. Se morrer fica antes, você fica depois também. Amém. Capítulo 1, verso 15. Vamos ler até o verso 16. Hoje foi noite de ceia. Nós alegremente celebramos a morte e a ressurreição do Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Aquele que foi até a cruz, foi até o madeiro para morrer em nosso lugar. Aquele que se fez maldito para que nós pudéssemos ser benditos. Aquele que sofreu para que hoje nós pudéssemos vir, ter vida e vida em abundância. Esse é Jesus. Esse é Jesus. É o nosso irmão. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 15 e 16. Todos acharam? Amém. Então vamos lá. O testemunho, aqui o subtítulo vai dizer, o testemunho de João Batista. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, contudo, já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Vamos repetir o versículo 16, o verso 16? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Amém, Jesus, por isso. Glórias a Deus. Hoje é o dia a qual os homens escolheram para celebrar o Dia dos Pais. Mas nós sabemos que o Dia dos Pais, das mães, são todos os dias. Pois o pai e a mãe não cuidam apenas um dia. O pai e a mãe não lembram dos filhos apenas um dia em especial. A todo tempo, o pai, a mãe responsável, vive para os seus filhos, se doa para os seus filhos. Ninguém levanta de manhã para trabalhar, porque, enfim, gosta de dar 8 horas, do seu suor para um patrão. Levantamos e trabalhamos, porque nós temos responsabilidades. Então nós vamos atrás do nosso sustento, a fim de que as crianças, a fim de que nossos filhos, eles possam vir ter o que comer, e eles possam vir ter assim, ser crianças saudáveis, eles possam vir ter um futuro melhor. Hoje é o dia que as pessoas escolheram para celebrar o Dia dos Pais. Então, já aproveitando esse gancho, de ser hoje o Dia dos Pais, eu gostaria muito de falar da grandeza do Pai Celestial. Se o teu pai, ele foi ou ele é bom, eu quero lhe dizer que o nosso Pai Celeste, ele é inúmeras vezes melhor. Que o nosso Pai Celeste, ele é imensuravelmente melhor do que o nosso Pai terreno. Ele mostrou tudo isso por nós e tem demonstrado até o dia de hoje. Nós lemos um texto a qual João, ele aparece no deserto da Judéia, dando testemunho a respeito daquele que era antes dele, daquele que tem a primazia, daquele que é acima dos anjos, acima dos homens. E ele começa dizendo o seguinte: o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Mas agora olhe, fixa o seu coração, os seus olhos, no versículo 16, agora ele vai dizer o seguinte: porque todos nós
temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Olha só, João Batista apareceu dizendo o seguinte, olha, ele está dizendo o seguinte para nós, olha, nós temos recebido de Cristo toda a sua plenitude e graça sobre graça. O fundo está um pouco alto, abaixa só um pouquinho. Nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. O que isso significa? Significa que se você considera o seu pai terreno muito bom, o nosso Pai Celestial é muito maior. Porque Ele tem nos dado de toda a sua plenitude. O que é plenitude? Plenitude é a totalidade. Então Deus, Ele não mede esforços para nos abençoar. Deus, Ele não apenas se entregou a nós uma parte de si, mas Deus, Ele tem entregado toda a sua plenitude. Deus, Ele se apresenta a nós, Ele se entrega a nós em sua totalidade. Em sua totalidade. Esse é o nosso Deus. Então, se existe um Pai terreno que é muito bom, olha, você tem que ficar surpreendido com o nosso Pai Celestial, porque Ele é muito melhor. Ele tem dado de sua totalidade e graça sobre graça. Nós somos filhos rebeldes, nós somos filhos cheios de falha. Então é por isso que o texto está dizendo que Ele tem nos dado a sua plenitude e graça sobre graça. Ainda que nós não merecíamos, ainda que nós não somos merecedores, não fazemos por onde, Deus o Pai resolveu nos abençoar por meio do seu Filho, a plenitude do seu Filho. Não há nada que Deus tenha, não há nada que Cristo tenha que Ele não tenha nos dado. Tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é importante, para que nós possamos sobreviver, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que é importante, para que nós possamos ser um ser totalmente completo e satisfeito, Deus o Pai nos entregou na pessoa do seu Filho, Jesus. Amém. Ele entregou a nós, ainda que nós não merecíamos, ainda que nós não éramos dignos, Ele entregou o seu Filho, e hoje nós somos abençoados, de graça em graça, de graça em graça. Deus tem nos abençoado e tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Esse Pai, Ele nos ama. E a prova que Ele nos ama, eu gosto sempre de citar Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. O Filho é o maior presente da humanidade. O Filho é tudo aquilo que a humanidade necessita. Muitos podem se prostrar, muitos se prostram diante de Deus para pedirem casas, para pedirem riquezas, para pedirem inúmeras coisas. Mas tudo que nós precisamos de verdade é a plenitude do Filho, é a totalidade do Filho. Amém. E tudo isso para a glória de Deus está disponível a nós. Amém. Então eu posso dizer nessa noite que eu estou pregando o Evangelho para vocês, porque o Evangelho significa as boas novas. Amém. Então eu estou dizendo para vocês nessa noite, olha só, Deus o Pai, em sua infinita misericórdia, Ele entregou o Filho por nós, para que nós hoje pudéssemos vir de tudo, e tudo é Cristo. Amém. Para que nós hoje vivêssemos
como se nada mais precisássemos a não ser a pessoa de Cristo. E a verdade é que nós não precisamos de nada nessa vida quanto a Cristo. Por isso que o salmista Davi diz: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Uma vez que nós temos Cristo como nosso pastor, nós não temos falta de nada. Não podemos ter, talvez não temos tudo aquilo que nós desejamos, mas nós temos o Cristo. E se temos o Cristo, o bom pastor, é como se nós tivéssemos tudo. Ou ter tudo, porque Ele é tudo. A vida não tem brilho sem Jesus. A vida não tem sabor sem Jesus. A vida, ela é sem graça sem a pessoa de Cristo. Então alegre o seu coração nessa noite. O Pai resolveu nos dar o seu Filho. O Pai resolveu nos abençoar com toda a sua plenitude. A plenitude do Pai é Cristo, porque Cristo é o Pai. Cristo é a expressão exata do Pai. Então se alegra, porque Ele resolveu lhe dar o Cristo, o Messias. E eu convido agora vocês a abrir a Bíblia comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. O versículo de número 9. O Senhor Jesus vai incitar os seus discípulos a orar, a ir até o Pai. O Pai que é cheio de graça, o Pai que é cheio de misericórdia. Lucas capítulo 11, versículo 9, o verso 9, o texto vai nos dizer o seguinte: e por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate, abre-se. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Esse versículo é maravilhoso porque ele se encaixa muito bem com o início da mensagem, com aquilo que eu comecei falando para vocês. Nós vemos que aqui Jesus, ele está incitando aos seus discípulos a orar. Está incitando aos seus discípulos a ir até o Pai. E ele está dizendo: pede e dar-se-vos-á. Ele está dizendo: buscai e achareis. E ele está dizendo o quê? Batei e abre-se-vos-á. Jesus está incitando aos discípulos e ao teu Pai. E esse texto nos mostra que Deus, ele está com o coração totalmente voltado para nós. Esse texto nos mostra que Deus, ele está com o coração totalmente derramado. Ele está com o seu coração totalmente entregue a nós, a fim de nos abençoar. É por isso que Jesus está falando: olha, aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. Amém. Aquele que bate, a porta se abre. Porque nós estamos indo até um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia. Deus, ele está totalmente disponível a nós. Não é que nós somos o centro de suas atenções. Não é que nós somos o centro de Jesus ou o centro de Deus. Não é que nós merecemos. Mas é porque Ele resolveu nos amar.
E uma vez que Ele resolveu nos amar, Ele resolveu se entregar. Uma vez que Ele resolveu nos amar, Ele resolveu se abrir, se entregar a nós em toda a sua totalidade. Qual pai nessa vida que pedia ao filho um pão, o pai vai lhe dar uma pedra? Qual pai nessa vida que pedia ao filho, qual filho, perdão, que pedia ao pai nessa vida um ovo, o pai vai lhe dar um escorpião? Nenhum pai. Então Jesus disse, olha, se os pais da terra, sendo maus, conseguem dar boas coisas, são os vossos filhos, quem dirá eu, o Pai Celestial, nos dará o Espírito Santo. Amém. Nós temos o Espírito Santo. Amém. O Pai nos deu o Filho, o Pai nos deu o Espírito Santo. E devemos glorificar ao Senhor por isso. Pois Ele resolveu nos abençoar. Amém. Jesus é aquele que supre toda a nossa necessidade. Diante desse texto, muitas pessoas podem conjecturar e dizer o seguinte, olha, o texto está dizendo que se eu pedir, eu vou receber. O texto está dizendo que se eu buscar, eu vou achar. Se eu bater, a porta vai se abrir. Então por que muitas vezes eu oro? Por que muitas vezes eu bato, a porta não se abre? Por que muitas vezes eu busco e eu não encontro? Porque o Pai, Ele não nos dá aquilo que nós achamos ser bom. Aquilo que nós queremos. Muitas das vezes, Ele nos dá aquilo que Ele, em sua sabedoria, Ele nos dá aquilo que Ele, em seu lugar alto, consegue enxergar, que é bem melhor para nós. Muitas pessoas oram e não recebem. Muitas pessoas pedem, não recebem. Ah, Deus é injusto, Deus não me ouve. Não, não, não. Ele não te dá exatamente por isso. Porque Ele te ama. E Ele sabe o que é melhor para você. O melhor para nós não é aquilo que nós pensamos ser o melhor. Muitas vezes nós estamos totalmente afobados, entusiasmados, totalmente alegres com algumas coisas que nós desejamos nessa vida, e nós buscamos a todo custo e muitas vezes não conseguimos sucesso. Então nós falamos com Deus, Deus, tantas pessoas conseguem êxito, né? Nas suas buscas, nos seus planos, nos seus trabalhos, e eu fiz de tudo e não consegui, eu fracassei. Mas sabe, existem fracassos na vida que é livramento. Existem fracassos na vida que é bênção. Então descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Agradeça ao Pai que é bom, até mesmo quando não der certo. Agradeça ao Pai que é bom, até mesmo quando tudo der errado. Amém. Quando você buscar e não encontrar, quando você pedir e não receber, e quando você bater e não se abrir. Pois Ele nos dá aquilo que é necessário para nós. Amém. Aquilo que Ele sabe que é melhor para nós. Ou vocês acham que Deus é ignorante? Lógico que não, nem nós somos. Os nossos filhos, principalmente criança, Ele nos pede apenas alguma coisa só? Nada. Eles pedem várias. E de muitas coisas que eles pedem, algumas não são bom para eles. Algumas não fazem bem para eles. E o que nós, com sabedoria, fazemos? Negamos. Né? Tentamos gambelar eles com outra coisa. Tudo isso porque nós amamos Ele. Amém. Assim é o nosso Deus. Nosso Deus, Ele nos ama. E Ele vai nos dar aquilo que é necessário para nós. Amém. Aquilo que é importante para nós. Aquilo que vai fazer que a nossa vida venha a ser edificada. Aquilo que vai acrescentar algo de valor em nossa vida.
Do contrário, Ele não vai nos dar. Tudo aquilo que nós conquistamos nessa vida, que não agrega nada a nós, é nós que vamos buscar. E Deus muitas vezes não nos impede. Mas as coisas que Deus dá para nós, sempre vai nos agregar algo. Sempre vai nos edificar. Sempre vai nos abençoar. Então até mesmo as coisas que nós buscamos com as nossas próprias mãos, nós devemos orar ao Senhor. E devemos pedir a Ele sabedoria. Para saber se isso vai nos fazer bem. Se isso vai nos edificar. Se isso vai ser bom para nós. O Senhor Jesus é aquele que nos convida a nós lançarmos a Ele todas as nossas ansiedades. O que Paulo disse? Em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Não é isso? Vamos ler lá. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Amém? Não andeis ansiosos. Não sofram pelo dia de amanhã. O amanhã pertence a Deus. Amém. Ai, irmão, mas só Deus sabe a urgência da minha necessidade. Só Deus sabe como o meu coração ele está aflito. Só Deus sabe como eu desejo alcançar aquela bênção. Descanse no Senhor. Descanse. O Salmos 34, versículo 19, se eu não estiver errado, diz que muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor os livra de todas. Amém. De todas. O Senhor, Ele nos livra de todas as aflições. Amém. Por isso é importante nós orarmos. Irmos até a Deus em oração. Olha, eu quero falar algo muito importante sobre a oração nessa noite. Não tinha preparado isso. Vocês pensam que a oração é nós tornar conhecido a Deus as nossas necessidades e os nossos problemas? Vocês pensam que a oração é você tornar Deus conhecido dos seus problemas? Lógico que não. A Bíblia diz que muito antes de as palavras chegarem no nosso coração e estar na ponta da nossa língua, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Então, quando nós vamos a Deus em oração, nós não estamos indo a Deus para fazer Ele conhecedor das nossas necessidades. Quando nós vamos a Deus em oração, nós estamos indo lá para que Ele possa vir nos acalmar, para que Ele possa vir nos sustentar. Porque, eu repito, a oração não é tornar Deus conhecedor dos nossos problemas, das nossas necessidades. O maior beneficiado da oração somos nós. A oração acalma o coração. A oração nos livra da ansiedade. Nos livra do apavoramento. Nos livra de toda a agonia. Por isso devemos orar. A oração é isso. A oração é um bem que Deus criou para nós. Então ore. Está aflito? Ore. Está sofrendo? Ore. Não está conseguindo? Ore. Pode ser que a oração não venha resolver o seu problema, fazer você realizar aquilo que você está desejando. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O Senhor, por meio da oração, vai acalmar o seu coração. Para que você possa vir aguentar mais um pouquinho, até que Ele venha lhe abençoar. Até que você venha ser abençoado. Ele possa vir conceder vitória. Por isso ore. E o nosso Pai Celestial há de nos abençoar. Vamos se colocar de pé. Senhor Jesus, Amém, Senhor.
Tu és o nosso irmão. E em Ti está toda a plenitude de Deus. Em Ti foi revelada a graça de Deus. E o Senhor está totalmente disponível a nós, ó Pai, mediante a Cristo, para que possamos ser abençoados. Ó Senhor Jesus, como nós precisamos do Senhor. Como nós carecemos do Senhor. Ah, Senhor, sustenta essa irmã. Sustenta a igreja. Sustenta os seus filhos. Eu não sei, Pai, no íntimo do coração, qual é a dor, qual é a aflição, qual é a perturbação da alma, o que lhe aflige, mas o Senhor sabe. O Senhor é poderoso para suprir. O Senhor é poderoso para transformar o nosso viver. Ah, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, alarga os nossos limites e nos faz mais do que vencedores cada vez mais. Nos faz não. O Senhor já nos fez. Nos ajuda a enxergar isso e não nos prostrarmos diante de qualquer problema, de qualquer situação, de qualquer adversário. Senhor Jesus, eu sou filho do Senhor, eu sou filho do Pai, eu sou seu irmão Jesus. Ó Pai, nós somos os seus filhos. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Abençoa a igreja que te busca. Abençoa os irmãos que confiam no Senhor. Confio que o Senhor é poderoso para realizar os nossos sonhos. Abençoar a nossa família. Pai, abençoa os irmãos. Sustenta a igreja. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse trabalho. Eu oro, Pai, por essa igreja. Peço para que o Senhor nos dê capacidade para alcançar as vidas. Em nome de Jesus. Agrega pessoas aqui para que possam vir ser edificadas. Acrescente em nosso meio aqueles que vão herdar a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode tomar o seu assento. Tira o fundo. Pode pegar essa câmera aí.